Sejam bem-vindos a mais um vídeo então sobre o livro Rápido e Devagar, e dessa vez eu vou falar para vocês de 2 capítulos no mesmo vídeo, não só de um só. Então, o capítulo 24, que tem como título O Motor do Capitalismo. Estranhamente, eu passei por esse capítulo de uma forma mais rápida e eu não fiz muitas anotações, na verdade eu não fiz nenhuma anotação sobre esse capítulo. E agora, relendo esse capítulo, eu acabei vendo que realmente tinha muita coisa interessante para trazer. Mas, como eu fiz poucas anotações, eu vou juntar o capítulo 24 e o 25. Mais uma dica que eu dou para vocês sobre a questão da leitura isso pode acontecer. Quando você lê a primeira vez um livro ou algum texto, qualquer coisa, você tem uma percepção sobre esse conteúdo. Se você volta e relê ele depois, você pode ter uma outra percepção, se atentar a trechos ou ideias que você não tinha captado no primeiro momento. Então, a sugestão é que a gente, de tempos em tempos, releia alguns livros que são interessantes, porque a gente vai ter uma outra percepção. O que eu tenho feito depois que eu leio um livro físico, porque eu gosto mais do livro impresso do que as versões digitais, eu comecei a criar o hábito de, após eu fazer a leitura, eu começo a ouvir esse livro como audiolivro dentro do carro, enquanto eu estou dirigindo, que é uma forma de eu relembrar algumas informações e eu acabo também absorvendo de uma forma diferente aquele conteúdo. Então fica aí uma sugestão. E nesse capítulo, que é o capítulo 24, que tem como título então O Motor do Capitalismo, ele fala muito sobre o otimismo. E ele fala que o otimismo é o motor do capitalismo porque as pessoas otimistas normalmente são pessoas alegres, pessoas resilientes e pessoas adaptáveis ao fracasso. Adaptáveis por quê? Porque são aquelas pessoas que, mesmo quando as coisas dão errada, elas têm uma capacidade de achar um outro caminho, recalcular a rota e dar continuidade na busca pelo resultado. Ela continua acreditando. Então, ela tem uma capacidade de se reestabelecer e continuar tentando. E isso é fundamental e considerado o motor do capitalismo por ele nesse capítulo, porque são essas pessoas que acabam estimulando outras pessoas a continuarem correndo atrás daquele objetivo, a buscarem ali aqueles resultados que elas acreditam ser verdade, que ser possível, mesmo enfrentando várias adversidades. E aí é muito comum você encontrar, então, esse perfil otimista nos inventores, que precisam tentar e errar milhares de vezes até conseguir acertar numa invenção ou aprimorar aquela invenção. Empresários, líderes de uma forma geral em vários segmentos, sejam líderes religiosos, militares, empresários de grandes corporações e assim por diante. Porque esse perfil otimista não é o perfil de pessoas com resultados medianos. Ele pode até errar e pode até ter fracasso em várias situações, mas também é a pessoa que normalmente tem sucesso, porque ele não desiste frente às dificuldades e acaba continuando aí na busca e conseguindo resultados. Mas ele considera também, no livro, que isso é tanto um motor do capitalismo, mas também é um risco. É um risco porque essas pessoas acabam não tendo aquela visão de fora que eu comentei no último vídeo. Elas só têm a visão de dentro. Elas olham para aquela situação com as informações que elas têm dentro delas, sem fazer uma pesquisa de mercado, às vezes ou faz, mas desconsidera, fala assim, não, eu vou ter um resultado diferente da maioria, eu vou ser uma pessoa que vai ter resultados diferentes de todos esses outros que fracassaram. E normalmente são essas pessoas que conseguem, mas muitas vezes também são aquelas que fracassam. Então, eu vi num outro livro ou algum local, não me lembro exatamente onde, uma frase que fez muito sentido para mim, que fala que o ousado ele vai mais longe do que o inteligente. Eu achei isso muito importante, muito significativo, eu comecei a tentar trazer isso para a minha realidade, para o meu dia a dia, porque eu sou uma pessoa que busca sempre mais conhecimento, mais capacitação e acho que eu preciso estar sempre melhor preparado para fazer as coisas. E às vezes não é assim, às vezes a gente não precisa estar com uma melhor condição, você precisa simplesmente começar a fazer. E você vai se aprimorando, se aperfeiçoando no caminho. Porque quando você espera a condição ideal, às vezes você não vai fazer nada. Então essa frase de que o ousado vai mais longe que o inteligente, ela é muito perceptível quando você vê aquela pessoa que não era às vezes o melhor aluno da turma, que não era o profissional, o colega de trabalho que tinha os melhores resultados, o melhor empenho, mas está saindo muito bem porque ele ousou, ele tentou diferente, ele começou a fazer, mesmo não se importando com as possibilidades de fracasso ou de julgamento. Ou seja, essa pessoa provavelmente foi um otimista.
E uma percepção que eu tive na leitura desse capítulo é que o sucesso ou o fracasso, eles cabem aos otimistas e que ao pessimista cabe a mediocridade. A mediocridade porque você pode ser a pessoa mais capacitada ou inteligente ou melhor preparada. Se você não arrisca, se você não acredita que aquele projeto vai funcionar ou que você pelo menos comece a fazer, nada vai sair do papel, nada vai sair da teoria, da sua mente, da sua vontade. E aí os resultados não aparecem. E emendando no capítulo 25, que é o primeiro capítulo da parte 4, lembrando que esse livro tem 5 partes, a parte 4 ela tem como título Escolhas. E ela começa a falar sobre o que a gente usa como recurso para tomar as nossas decisões. E isso complementa tudo que veio até o momento, tudo que veio das informações que a gente trouxe até aqui dos capítulos anteriores. E as tomadas de decisões, nesse caso aqui, ele fala no capítulo 25, então, que tem como título Os Erros de Bernoulli. Ele fala que a tomada de decisão, ele é uma escolha que a gente faz que normalmente a gente busca a opção menos arriscada. Porque o cérebro humano, na maioria das vezes, ele tem aversão à perda. A gente não gosta de perder, em hipótese alguma. Então, tudo que me representa uma perda, eu acabo tendo uma certa aversão, tentando me afastar. Isso, na maioria das vezes, eu vou explicar um pouco melhor. Mas essas escolhas, então, elas tendem a ser as escolhas que a gente vai na opção mais segura. Porém, mesmo as opções mais seguras que a gente tenta encontrar, ainda assim elas são incertas. A gente não consegue garantir que aquela escolha ela é 100% segura. Um exemplo, se você vai lá, faz toda uma análise de investimento, de possibilidade de crescimento quando você quer comprar um apartamento. E você acaba escolhendo um apartamento baseado na localização, na vizinhança, todos os critérios que você analisou, falando, não, essa é uma escolha segura, para eu não me arrepender, para eu não perder dinheiro, para eu não ter dor de cabeça, enfim. Mesmo você fazendo todos os cálculos, e análises e projeções possíveis, nada garante que o filho do vizinho não resolva daqui a uma semana, depois que você se mudou, começar a aprender a tocar bateria. E aí você fez toda uma análise, mas tinha uma informação que não existia até então, e aquela opção que parecia ser a mais segura e a mais assertiva se mostrou não sendo, porque você vai ter a partir dali um barulho, que para você vai ser inconveniente, até pelo menos ele aprender a tocar, porque você não tinha como considerar essa opção e você não tinha controle algum. Então a segurança 100% ela não vai existir nas escolhas, mas nós tendemos a buscar as alternativas mais seguras possíveis para fazer essas escolhas. Então essa situação, ela vem associada a uma questão matemática, que eu não vou entrar exatamente no cálculo, acho que vale a pena quem quiser entender a questão estatística e matemática. Como eu sempre digo, leia o livro, mas ele traz ali explicações matemáticas e traz através de números essa justificativa, que foi a percepção de Bernoulli. Bernoulli foi um cientista suíço, que em 1738 ele já trouxe as teorias dele sobre como a mente humana recebia ou lidava com essa opção de valores financeiros ou com dados para poder tomar decisões. Ele direciona muito para a parte de investimento, de ganhos, nesse sentido. E o que ele fala é que a proporção, a teoria de Bernoulli, é que uma pessoa que tem R$100, quando ela ganha um prêmio de R$10, ou seja, 10%, então se ela tem 100 e ganha uma premiação de 10, ela fica tão satisfeita ou tão feliz quanto aquela pessoa que tem 200 e ganha um prêmio de 20, ou seja, na mesma proporção. Ele fala muito dessa questão, se eu ganhei isso e se a outra pessoa ganhou a mesma quantidade, que essa satisfação, que essa percepção de que foi uma boa conquista, ela é igual para ambas as pessoas. E aí isso define muito as nossas escolhas, Só que, considerando que a gente tem essa questão de aversão ao risco, o que tem que ser percebido é que a nossa escolha ela não é baseada só nos valores monetários, mas ela é baseada também nos valores psicológicos, ou seja, o quanto aquele ganho ou aquela perda ela influencia no meu estilo de vida, na qualidade, no meu cenário como um todo.
Então hoje, essa proporção de ganho-perda de valores, ela é chamada de utilidade, ou seja, a utilidade do dinheiro. E ela traz uma relação um pouco diferente, dizendo que, vamos supor que temos duas pessoas e essas duas pessoas perderam 1 milhão. Então, para quem perdeu 1 milhão, se ele tinha 3, isso tem um peso. Para outra pessoa que também perdeu 1 milhão, mas que ela tinha 10 milhões, isso tem um peso completamente diferente. Mas, para Bernoulli, a ideia é que se você perdeu a mesma quantia, isso tem o mesmo efeito para todo mundo, que tem o mesmo impacto. Só que, na verdade, não funciona bem dessa forma. Então, um outro exemplo que ele traz é, vamos supor que tanto eu quanto você temos 5 milhões na conta. 5 milhões de reais na conta. Amém, né? Que aconteça em breve. Mas vamos supor que nós dois temos 5 milhões de reais na conta. Então, teoricamente, a minha satisfação é igual à sua. Quer dizer que a gente tem o mesmo dinheiro na conta, então a gente tem o mesmo nível de satisfação. Será? Algo que Bernoulli não considerou são as referências, ou seja, qual é a minha referência com aquele valor? Se eu ontem tinha 9 milhões e hoje tenho 5, e se você ontem tinha 1 milhão e hoje você tem 5, hoje nós dois temos a mesma quantia na conta. Mas será que a gente está satisfeito igual? Eu perdi 4, você ganhou 4. Então, mesmo que você tivesse aumentado de 1 milhão para 2, você estaria tão feliz quanto você está hoje, né? Proporcionalmente. Mas eu, que perdi, não estou feliz. Porque ter 5 milhões hoje é menos do que os 9 que eu tinha ontem. Então, quando a gente colocar referência na jogada, isso muda completamente os nossos valores e influencia completamente, né, na nossa tomada de decisão. Então, quando a gente fala em tomar decisões, a gente tem que pensar na referência. O que eu tenho de referência? Isso é para qualquer coisa, não só para o investimento, para a parte financeira. Pensa, por exemplo, na sua referência de claro ou escuro. O que é claro, uma cor mais clara ou mais escura? Depende. Comparado com o quê? Se eu falar que a minha blusa ela é mais escura que a minha calça, ok? Agora, se eu comparo isso com a cor da cadeira, eu já tenho uma outra referência. Então, a minha calça é mais clara, ou ela é escura? Depende. Comparado com a minha blusa, ela é mais clara. Comparado com a cadeira, ela é mais escura. Então, a referência muda tudo para a gente. E essa referência é que vai ajudar a gente a tomar decisões e vai ser ali um balizador. E não necessariamente, como o Bernoulli falou, a gente vai ter a mesma percepção só por ter os mesmos critérios. Então, o critério, na verdade, o resultado, ele depende da referência que eu estou colocando em jogo. E é isso que às vezes vai influenciar muito na nossa forma de enxergar as coisas e tomar decisões.